Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, no Núcleo de Prática de Direito Previdenciário, nós vamos trabalhar várias peças, ok? Então, um dos primeiros requisitos é saber o que é que vai conter essas peças. A atividade jurisdicional contenciosa, que seja o início do processo, será exercida sempre que o interessado a provoque, pois no nosso instituto prevalece o princípio da inércia. Então, a petição inicial é o documento pelo qual o interessado invoca a atividade jurisdicional, fazendo surgir o processo. Nela, o interessado formula sua pretensão, o que acaba por limitar a atividade jurisdicional, pois o juiz não pode proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do demandado. Então a petição tem que ser clara nesse sentido, tá? Quem é a parte contrária, tá? O que está sendo pedido e a causa de pedir. Então está lá no artigo 319 do CPC como você fazer uma inicial. Quais elementos que deverão conter nessa inicial. Está lá no artigo 319, dos requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Então, você pega uma cidade como Barra Mansa, Volta Redonda, que não é vara de juízo único, estão divididos em vara de família, civil, tá? Criminal, juizado. Então, você vai ter que indicar qual é o juízo que é o competente. Na petição inicial também vai ter que indicar o nome das partes, tanto do autor e do réu, a sua qualificação mais completa possível, indicando nome, prenome, estado civil, tá? Se você souber, por exemplo, no processo de família ou previdenciário, se é regime de união estável, a profissão, a indicação do número de documentos, de preferência o CPF, carteira de identidade, tá? Endereço eletrônico passou a ser exigido para ficar mais fácil, tá? Domicílio, residência. Hoje, um dos documentos muito utilizado é o CPF, pois o CPF, ele em tese é um único em todo o país. Ao passo que a carteira de identidade você pode tirar uma em cada estado ou tirar até mesmo de acordo com a sua categoria profissional. Nós, advogados, nós temos a nossa identidade fornecida pela OAB. Deve contar também, na inicial, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido e as suas especificações. Outra coisa muito importante é o valor da causa, pois dependendo do valor da causa, tá, você pode fixar a competência do juiz também. Você pode ser um juizado especial, civil, federal ou estadual, ou esse processo ser da competência das varas comum, estadual ou federal. Outra situação muito importante que deve ser especificada no momento da inicial é as provas que você pretende produzir. Então, tem que ter muito cuidado, pois o nosso ordenamento jurídico, ele não admite aquelas surpresas que comumente nós vemos em filmes americanos, que do nada surge uma prova, surge uma testemunha. No nosso ordenamento jurídico, prevalece sempre o contraditório, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, as provas que o autor pretende utilizar deve estar elencada na inicial, informando prova pericial, prova documental, testemunhal, deve estar relacionada. Da mesma forma, o réu pode e deve relacionar as suas provas. As provas elas merecem um destaque especial
vemos lá no artigo 396 do CPC. Diz, artigo 396, compete à parte instruir a petição inicial, artigo 283, ou a resposta, artigo 297, com os documentos destinados a provar a alegação. Está no artigo 397. É lícito das partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos. O que quer dizer isso? Você adquiriu um novo documento, achou um documento que achava que estava perdido, ou recebeu um extrato do banco, é lícito você juntar isso a qualquer tempo no processo. Porém, o juiz sempre vai abrir a outra parte o exercício da ampla defesa de contraditório, prazo para se manifestar sobre essa documentação. Outra coisa muito importante, já que estamos falando em direito previdenciário. No direito previdenciário, você pode e deve requerer, na hora de falar sobre as provas, a aplicação do artigo 399 do CPC, ou seja, requerer ao juiz, tá, que faça determinada requisição que você achar importante para o deslinde da questão. Está lá no artigo 399. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdições, as certidões necessárias à prova das alegações. 1. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo prorrogado de 30 dias, certidões ou reproduções fotográficas de peças indicadas pelas partes ou de ofício. Vindo o prazo, devolverá os autos à repartição. Isso quer dizer o seguinte: se você requeriu uma revisão de uma aposentadoria, tá? E o documento está de posse da agência do INSS, você pode requerer que o INSS oficie ao INSS para que ele apresente a cópia administrativa desse procedimento administrativo. A lei autoriza nesse caso. Então, no caso do INSS, o procurador do INSS, ele vai, junto com a sua defesa, com a sua contestação, entregar, anexar aos autos a cópia do processo administrativo. Porém, você deve observar sempre o seguinte: a entrega desse documento tem que ser feito de forma legível, pois é comum, em determinados casos, o INSS apresentar cópia de baixa qualidade e isso atrasar o andamento processual. Tem sempre que observar essa documentação e analisar também essa documentação, pois já aconteceu casos de solicitarmos a cópia integral de um processo e vinha a cópia integral de um processo de um homônimo do autor. Isso não é raro acontecer. Cabe também ao advogado requerer e indicar a opção ou não pela audiência de conciliação. Também está previsto em lei. Se você entra com uma inicial contra um réu que sabidamente não faz acordo, não faz a conciliação, você pode solicitar ao juiz que vá direto para a audiência de instrução e julgamento. E existe também algumas situações, a petição inicial não será indeferida a despeito da falta de informação que se refere ao inciso 2, desde que seja possível a citação do réu. A expressa indicação no artigo 320 do CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso do INSS, se você está efetuando
uma petição inicial de concessão de um benefício, é imprescindível que seja instruída com um documento do indeferimento administrativo. Qualquer pedido em relação ao INSS, para a propositura da inicial, um documento indispensável é o prévio requerimento administrativo. Não é necessário o exaurimento da via administrativa, porém, pelo menos o requerimento administrativo e o seu indeferimento é indispensável. Então, e o juiz, ao receber essa inicial, ele vai verificar se preenche os requisitos legais do 319 e 320, se apresenta defeito ou irregularidade. Por exemplo, um dos requisitos, vamos falar de juizado e justiça federal em Volta Redonda para ações previdenciárias. Um dos requisitos é o comprovante de residência, para você fixar a competência do juiz em razão do local. Na nossa região, a fixação da competência é para as cidades de Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Rio Claro. Sendo morador de outra cidade, tá? A competência será da área abrangida pela essa outra seção da Justiça Federal. Então, o juiz vai indeferir a inicial. Ok, pessoal? Deem uma analisada com calma nos requisitos que estão lá no 319 e seguinte do CPC. Bom dia a todos e até a próxima.